Boa tarde. Eu tinha um vídeo agora para ser colocado no dia 23, mas Deus está mandando fazer um outro. Como ele é o dono do canal, a gente troca. Pronto, está decidido. Então vamos gravar esse vídeo agora. Ah, uma das coisas que Deus está falando, tem, né, segundo o ministério que Deus me deu, é de fazer a reconciliação dos pais com os filhos. Meu Deus, como é que é isso? Né? Isto tem a ver com a cura do coração das pessoas. Que cura? Cura emocional, né? Cura da falta de perdão também, né? As duas juntas vão gerar no coração humano, pelo derramamento especial do amor de Deus, uma situação tal que haja o perdão e o amor suficiente para que cure os traumas e as coisas que dividem, separam. Só Deus pode unir, só Deus pode colocar junto, só Deus pode fazer dois homens caminhar na mesma sintonia no espírito sobre a terra, né? Então é um trabalho de Deus, mas que Deus nos chama a fazer. Isso vem de uma oração específica chamada oração de cura interior, né? Eu tenho certa experiência nisso, já rezei muito por isso. A primeira vez que eu vi, eu nem entendi o que estava acontecendo, as primeiras vezes foram várias, né? Até Deus tocar meu coração e mudar, né? Foram curas muito profundas por tudo aquilo que eu vivi antes, né? E Deus precisava curar meu coração antes de eu poder entrar para valer no mundo de Deus. E depois disso, Deus me levou a um retiro de cura interior da Teresa Ruda. Ela não é que tenha o dom de cura interior. Ela tem o ministério de cura interior, que é diferente. O dom é só quando se usa de vez em quando, né? Ministério é quando se usa como trabalho para Deus rotineiramente. E eu lembro que no primeiro retiro, há 30, sei lá quantos anos atrás, Deus realmente lavou a minha vida. As primeiras orações feitas por Miriam, não vou lembrar o sobrenome dela, uma senhora da comunidade Emanuel, que não rezava especificamente por mim, mas pelo um grupo inteiro. Deus, eu sei que tocar profundamente. Mas foi um retiro de cura interior, né, que Deus mudou, fez um grande encontro comigo que me virou realmente de cabeça para baixo. Eu lembro que ao começar o retiro sexta-feira à noite, num convento de freiras que ficava em Laranjeiras, não sei se o convento ainda existe, mas era muito bom. Eu, na primeira noite, teve uma pregação inicial. E eu falei para Deus: Senhor, eu não sei o que tu queres, mas estou aqui. Pode fazer tudo o que você quiser. Pode mexer em todas as minhas áreas, em todo o meu ser. Tem a minha permissão. E assim foi. Dali, a gente foi separado para os quartos. Eu fiquei até com o Marcelo. Eu ia ficar com outro irmão e acabou que eu fiquei com o Marcelo, que eu não conhecia naquela época direito. Era só de passagem. E a partir dali começou a nossa história de ser irmãos. Naquela noite, a gente foi para o quarto, eram 10 horas da noite, e a gente começou a falar, né, sobre Nossa Senhora
em Medjugorje, a aparição dela. E foi indo, foi 10 horas da noite, começou eu e ele. Quando eu vi, tinham mais de 10 ou 15 pessoas dentro do quarto para duas pessoas, né? Uma cela de freiras para no máximo duas pessoas, tinha mais de 10, eu acho. E a gente foi falar sobre Nossa Senhora até 3 horas da manhã, né? Aí começou a nossa amizade. A minha amizade com o Marcelo tem fonte unificadora Maria Santíssima, Mãezinha, Nossa Senhora. E ali, aquele retiro, Deus me virou do avesso, literalmente, porque ele me fez reviver muita coisa da minha vida. Eu tinha lá, sei lá, uns 20 anos, 18 anos, não sei. E ele me fez viver toda a gestação na barriga da minha mãe. Tudo, tudo. Da hora que eu fui criado, né, até o parto, tudo, tudo, eu revivi tudo, né? Eu sei em detalhes de tudo que aconteceu lá dentro, das minhas 3 quase perdas de vida, não por culpa da minha mãe, mas porque eu vinha com problemas. Teve efeitos externos, até uma feijoada estragada, que quase que ela morreu e eu junto, né? E ela teve que lutar muito para me ficar vivo, né? Passou, eu acho que sei lá, uns 6 meses, quase que imóvel. E foi incrível, né? Então, eu experimentei tudo aquilo de novo. E todos os desamores, todos os traumas, tudo que eu vivi dentro da barriga dela, Deus me fez reviver. Depois ele me fez reviver depois da minha primeira infância, que foi bem ruim, né? Não por causa dos meus pais, não, porque como eu falei, eu vinha com defeitos. E tenho é, bastante hora no hospital, né? É. Ai, ai. É, sem desenganado por médico, mas a providência divina. Tira a emoção. Vamos lá, de novo. A providência divina sempre me ajudou muito, né? Deus colocou um médico que falou: não, não vai fazer nada disso não, né? Suspende tudo e que todos eles falam que se eu operasse morria. Mas Deus é bom.
E esse médico ajudou, dando uma série de medicamentos. E fomos alongando. Foi bom. Foi bom porque eu sobrevivi. Ah, eu lembro das dores. Mas não guardo nada errado. Eu só sei que eu tinha isso. E durante o retiro, Deus falou tudo isso. Então, coisas que estavam guardadas no meu inconsciente, elas vieram para fora. Porque está escrito que nada fica nas sombras. Que Deus bota tudo na luz. E quando Deus bota na luz dele, ele cura. Então, muitas vezes, nós temos uma série de erros, problemas, que estão no nosso inconsciente, que nos levam a agir de forma esquisita, fora de um padrão, fora de uma boa humanidade, vamos chamar assim. Porque nós estamos programados ao desamor, ao desafeto, à procura de coisas, porque nós estamos internamente quebrados. Essa é a verdade. E só o único médico que pode mexer para valer dentro disso é o médico, é Jesus. A psicologia ajuda a você se entender, a tentar se programar, se reprogramar, mas não te cura, porque tem que mexer na tua alma. E só quem mexe na tua alma, dentro do teu coração, é só Deus. E se você der permissão. E foi assim aqui no Retiro tudo. Até minha juventude. Milhares de coisas. Nossa. Coisas incríveis aconteceram ali. Então, quando você está falando de querer ter paz entre pais e filhos, ter amor, tem que passar pelo amor de Deus, pelo perdão de Deus em nós, para que nós possamos ser corrigidos, consertados e humanizados. Essa palavra é dura, mas é a verdade. Isso aí foi uma coisa fortíssima, né? Eu lembro que acabou o retiro, eu estava aí meu irmão, o grupo lá e tal. Aí a gente foi para casa da minha irmã. Eu lembro que eu cheguei na casa da minha irmã, né? E estavam meus pais sentados no sofá, eu sentei no meio deles, abracei, beijei e falei que amava. Para um jovem rebelde, né? Que vive em silêncio, foi uma coisa meio louca, né? Meu pai, espantado, virou para minha mãe e falou assim: Ih, agora ficou louco de vez. Ai, cara, foi muito bom. Né? Então Deus cura
Jesus, né? Deus cura no nosso coração para mudar a nossa vida, porque Ele tem um plano para gente. E do jeito que eu estava, não ia conseguir, né? Porque pelos meus defeitos, pelos meus traumas, pelos tudo que eu vivi, e digo aqui de novo que não foi culpa nada do meu pai e da minha mãe, eu compreendi, eu vivi de novo aquilo tudo, eu entendi cada um dos momentos, cada uma das situações, Deus botou o perdão no meu coração para eu perdoar o que aconteceu, tudo, né? E foi engraçado porque depois que meu pai falou que eu tinha ficado maluco, eu virei para minha mãe e falei: ó, a sua gravidez foi assim. Na noite da minha concepção foi assim. Você passou por 3 momentos muito complicados, que foi esse, e até comentei o da feijoada. Aí falei todas as coisas, tudo. E aí minha mãe falou assim: como? Hein? Sabe quando você pega a peça no contrapé? Minha mãe ficou assim, não, é ligar pra você. A da feijoada foi assim mesmo, aconteceu isso mesmo. Aí isso aí do ficar deitado, assim, aí contou a história toda, foi assim mesmo, aconteceu isso, assim. E a outra vez também aconteceu isso, e coisas que eu precisei falar para ela lembrar, né? Porque eu sabia a riqueza de detalhes dos momentos, e quando da gravidez foi, e tudo que eu vivi lá dentro. Então, isso ajudou certamente a minha mãe, a conversão dela, e certamente a do meu pai, porque meu pai ficou boquiaberto, né? Meu pai é uma criatura fantástica, uma cabeça, uma inteligência difícil de encontrar. Ele já morreu há muitos anos, faz uma falta, sabe, daquela pessoa boa de dar conselho, boa para te escutar e te dar conselho, era meu pai. Boa, com uma boa história para te dar uma direção. E meu pai ficava abismado com as minhas histórias, das coisas que aconteciam comigo. Ele falava assim, mas E a conversão dele, assim, mais profunda foi nos últimos anos que a gente viveu junto, que Deus curou todo o meu coração que no final da vida, nos últimos 10 anos, a gente viveu juntos. Né? Viveu junto, que eu digo, a gente tinha uma proximidade muito grande, a gente falava quase todos os dias, e aí ele via vários milagres acontecendo né? Meu pai viu a multiplicação dos pães. Isso é outra história. Isso é outra história. E é interessante porque eu só fui testemunha também, mas foi ele e Dom Cipriano. E ele fala, mas Dom, como pode isso, Dom? Creia, vai dar. E no final, sobrou 3 hóstias. e, mas meu pai fala, mas aí não tinha 20? Não foi mais de 100 comungaram? Como é que tem? Porque meu pai falou assim, Dom, você vai ter que partir. Não posso. Não vou. Deus fará. Que coisa fantástica aquilo. E fez. Sobrou 3 hóstias. Aí meu pai comungou e o Dom ficou com uma hóstia e o Dom ficou com 2 hóstias e acabou. Eu vi isso. Eu vi isso. Meu pai também. Então, meu pai participando dessas minhas histórias com Deus, ele fica assim, não vai dar certo. Não. Bom, é com você, é capaz de dar certo.
E aí a mente dele, que era uma mente muito sagaz, muito brilhante, humanamente falando, as coisas espirituais eram mais complicadas. E ele começou a usar a fé, porque ele falava, se funcionava comigo, por que não ia funcionar com ele? E aí tinha histórias dele, né, no encontro de casais. Ele, né, teve coisas que não sei se eu posso contar, mas de multiplicação também, de milagres que aconteceu, que as pessoas ficavam abobadas. Mas porque ele via acontecendo comigo, e depois ele ia testar lá no encontro de casais. E funcionava. Ai, e ele também era muito devoto de São Miguel Arcanjo. Andava na carteira dele a foto de São Miguel Arcanjo. Quando a coisa apertava, ele falava, São Miguel me ajuda, a coisa tá preta. Ele participou de muita coisa que eu não posso falar, isso eu não posso. Ai, mas nunca se meteu em nada errado. Uma pessoa íntegra, honesta, correta. Um exemplo. Para mim foi um exemplo, né? Então, Deus, eu, quando jovem, eu não conseguia chegar perto do meu pai. Quer dizer, chegava, né? Mas abraçar, beijar, esquece, né? Tinha muita coisa que tinha que ser curada antes de eu conseguir fazer isso. Não que ele não gostasse de mim, meu pai gostava muito de mim. Acho que todos os filhos. Mas era. Eu não conseguia. Eu não conseguia. E eu tive que passar pela oração de cura interior para conseguir abraçar, beijar, amar meu pai. Então, quando Deus fala que cura o coração dos pais pelos filhos, é o ensino disso. E a partir dali eu gostei muito desse negócio. Vou fazer também. Comigo Deus me inspira, eu vou fazer. Né? Me deu vontade, é uma coisa, eu falei, gostei disso, quero aprender, Senhor, me ensina. Ele falou, e Deus me ensina. Eu comecei a fazer oração de cura interior e eu vi muita coisa interessante, muita gente mudar. Porque é Deus que faz. E a gente só é testemunha. E hoje, que é a véspera de Natal, que Deus estava pedindo para contar essa história, é que isso tudo é possível porque Deus nos deu um menino. Um menino nos foi dado, um Salvador, um príncipe da paz, um rei, um Senhor, um mestre chamado Jesus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Coisa fantástica, coisa fantástica. Então hoje eu acho que eu ia fazer uma oração de cura interior. Mas Deus suscitou uma outra coisa, né? Porque eu achei que era para ir, na verdade, que ele contasse uma história. Mas eu vou para frente fazer uma oração de cura interior. Porque eu não consigo mais estar nos retiros fazendo oração pelos outros, grupo na igreja é difícil, as coisas estão ficando complicadas. Eu rezo por uma ou outra pessoa, ou por telefone, ou. Né? Porque a coisa está complicada, mas eu vou fazer pelo vídeo. Se Deus me dá esse dom, eu vou usar de uma forma diferente. Não vai ser hoje, que eu já tenho um tempo de vídeo. Mas eu queria, Deus talvez quisesse falar um feliz Natal, uma atividade. Jesus literalmente nascendo em você. Salvador Jesus. Aquela criança, aquele menino, aquele jovem e aquele rapaz, aquele mestre que nos dá paz e alegria. E não que a vida seja fácil, não. A vida não é fácil. Mas Ele é o Salvador de todas as coisas. Ele vai salvar de todas as nossas imperfeições e de todas as coisas ruins do mundo. O Senhor é Salvador.
nos nasceu um menino. Paz e bem.